Então, salve rapaziada. Passando aqui para um vídeo que, na verdade, eu não estava pensando em fazer tão cedo, mas me perguntaram sobre, me pediram, tá? Na verdade, eu tenho dois vídeos que são assim. Esse aqui vai ser sobre os meus engravings, eu vou explicar o porquê eu uso cada um e como a gente chegou nessas conclusões de utilizá-los. Depois, o próximo que também me pediram vai ser sobre as insígnias de PVP, que provavelmente vem na sequência. Então, vamos lá. Aí eu recebi uma mensagem esses dias falando assim: poxa, Nicep, eu usava uma combinação, copiei a tua e meu dano melhorou. Queria saber o porquê, porque, né, cara, mudou muito. A superior, então, a transcendente e a extraordinária é padrão, né, rapaziada? Não tem o que fazer. Quando a gente fala das outras, é um pouco diferente. Tá? Na arma, selo e talismã, a gente tem a superior e a gente normalmente vê o que o pessoal usando. Aliança, ou inquebrável, e o smite, né, que é chamado de desafiante. O que acontece? Porque essas? Se a gente fosse olhar as outras opções, a diversidade é quando a vida tá baixa e quando você tem variação de vida. Se você tiver uma gadanha, como a gente tenta ser tryhard, né? Se você tiver uma gadanha e a gadanha jogar direitinho, vai ser, e tiver forte também, né, não posso esquecer disso, vai ser mais difícil você ficar com pouca vida. Mas existe um caso, né, que seria não ter uma gadanha na PT, mas o Fullness é mais sobre foods, né, então não gostamos tanto, normalmente a gente procura mais dano. Self-Regeneration vai te dar o que? Vida, tá? E a inquebrável. Por que a aliança é forte? Porque de início ela já dá 3% de crit damage, skill damage ou ataque básico e 2% de dano. Esse dano normalmente é dano bônus, tá? Então já são 3 multiplicadores diferentes. Para cada teammate que tiver na PT com você, né, que tiver naquela instância da dungeon com você, então no Kraken, por exemplo, na primeira parte só vai contar você com os 3% e mais 3% por causa do seu teammate, certo? Você vai ganhando esses buffs. O máximo estacado da aliança você ganharia 9% de crit damage, 9% de skill damage e 6% de... O 9 diz o quê? Que a gente ganha esses buffs e os teammates ganham 1/3 desses buffs. A gente já testou e não acumula. Então normalmente a Gadanha usa aliança 9 e os outros usam aliança 8. Então se a gente fosse ver, na verdade, a gente ganha todos esses buffs e mais 1/3 dos buffs da Gadanha, que seria mais 3% em cada aqui e mais 2% aqui. Tem também o caso em que você tem a Gadanha e você confia 100% nela, e daí você coloca um Breakable 8, porque quando você tá com a vida no máximo, ou quando a vida mais o shield, né, for acima de 80%, você ganha 32% de dano, tá? Posso adaptar minha rotação, por exemplo, estou na dungeon, eu não vou combar agora porque eu estou sem vida, eu peço buff, peço cura pra Gadanha, uso a poção, a seringa, me curo e dei o burst. Ok, dá pra pensar nisso, tá? Então tem esses aspectos. Unbreakable, ele é muito dependente de você ter uma Gadanha para estar com a vida cheia, e daí vai depender de cada um. No Velo é sempre o Unbreakable, o inquebrável, porque a vida tá sempre no máximo. E por que não coloca no 9? Porque não compensa, porque o 9 só fala que quando o HP flutuar, ou seja, baixar e subir, baixar e subir. E no Velo a gente não faz isso, tá? Nicep, por que vocês não colocam o desafiante mais alto? Cara, taxa crítica a gente consegue de várias formas. Tem nos circuitos novos, acabam que se você não otimizou 100% dos circuitos novos, o que eu acho muito complicado, você provavelmente vai ter mais taxa crítica do que gostaria. E aqui nós temos 5% de taxa crítica e eu já tô no 100%. Se eu colocasse aqui, no máximo, eu ganharia 4% de crit rate, mas aí é convertido. Ok, eu vou ganhar 26% de dano crítico. Eu já tinha 12, então eu ganho 14. Só que o dano crítico é um dos atributos que a gente mais tem atualmente. Por exemplo, se eu fosse olhar aqui, ó, eu tenho 313 de dano crítico. Se eu fosse olhar o APR aqui, o Pyro, eu tenho 172% aqui. Ó, claro, eu tô fora de combate, né? Mas todos subiriam. Então ele é um dos multiplicadores que a gente mais tem estacado.
Não é que, então não sou meu dano crítico. Não. É que pode ser que no seu caso seja melhor subir outros atributos. Quando a gente for olhar o resto aqui, por exemplo, capacete, luva e bota. Nós temos algumas opções, entre elas as mais conhecidas são a adaptativa, a destruição, a rapidez ou swiftness e a ofensiva. Tá? Tem alguns bonecos que podem usar também a de sprint, que é do Move Speed. Se não me engano, a Bounty Hunter pode usar. Tá? Mas o que acontece? Tanto a adaptativa quanto a destruição, elas nos ajudam com cooldown reduction. Então, por exemplo, a adaptativa, quando eu casto uma skill que está na linha da frente, ela diminui de trás, e vice-versa. E ela também tem esses 18% de main skill damage. E a destruição, além de ter esse dano, que ela te dá até 25% de dano, bônus aqui, ela também reduz o CD da sua skill com maior cooldown, exceto a ultimate, mas na terceira linha no 9, ela também reduz o da ultimate. Tá? Então isso acaba sendo bom. Mas aí tu vai dizer, mas na DG a gente vai usar isso aí, mas a ultimate volta. Sim, tem esse ponto. Mas esses 25% de dano bônus é muito forte. Mas se tu não usar uma skill tu perde. Ok, mas na hora que você for burstar o boss, você pode já manter estacado, inicialmente com algumas skills que voltam com cooldown mais rápido, e depois combar. Outras opções, rapidez, só que CD rate também, a gente consegue chegar nesse ponto. Eu já testei a rapidez no lugar da destruição, porque eu pensei, cara, no burst deve ser melhor. Fui lá em 15, 20, 30 segundos e não foi melhor. Ofensiva costuma ser um bom substituto para o Magiblade no lugar da rapidez. Killstreak é sobre combos, então acho que Bounty Hunter poderia usar, mas acho que é muito difícil estacar todos esses combos quando a gente tem uma raid tipo do Shackles que lançou agora, que a gente vai para outra dimensão, tem um monte de mecânica, acho difícil de manter. O do Sprint poderia, ele é tipo uma rapidez para quem corre bastante. Determinação é do ataque básico, normalmente eu vejo Bounty Hunter usando, fora isso. Quando a gente fala do peito e da calça, a gente tem então a Extraordinária, ok? O Tempera, o Quentin, a Avançada, temos também o Fundamentos, a Anomaly Break, a Perfurante, o Siege e o Wallbreaker, né? Não sei se foi o Wallbreaker. A Quentin, tranquilo, normalmente quem usa borboleta usa ela no 4, tá? Como eu tô de malícia, uso no máximo, não tem variação. 14% de dano, beleza. Avançada, porque a maioria das skills do meu personagem são acima do level 35. Se você usa skills, por exemplo, todas de abaixo do 35, quase todas, normalmente vai usar fundamentos. Além disso, nós temos a carga, que quando você não casta skills, você ganha skill damage bônus. Anomaly Break, que é dano a debuff, mas como eu já falei, o dano a debuff acaba somando com danos a chefes, e não é que seja ruim, mas a gente tem outras opções agora para focar, né? Inscriptions que são melhores. Também tem esse dano a debuff, Scorched Poison, Bleed, tá? O Wallbreaker é muito bom no Velo, que a gente sabe quando quebra o shield, e quando quebrar o shield do boss você ganha 20 segundos de cooldown em todas as skills, então você, no caso a skill vai perder esses 20 segundos. Esse penetração é complicado, né? Então, claro, na teoria parece algo muito bom, mas acaba que a eficiência não é tão grande. O Seed normalmente o suporte usa, é muito forte. Para os acessórios, então, o que acontece aqui? Esse Lightning. A maioria das pessoas vai usar o Attribute Mastery e o Resistência Elemental, porque dano em porcentagem a gente não tem muito não, esse Attribute Damage. Então é 10% daqui, mais 7% daqui, quando é 17%. Tá? De multiplicador que a gente não tem muito, a gente pode ver nos circuitos que é o segundo atributo mais forte dos circuitos novos. O primeiro é o dano de circuito. Depois dessas duas, normalmente a gente tem o quê? Tem gente que gosta de colocar aqui no 3, ó. O Summon Lightning no 3. Eu não gosto. Esse aqui tá aqui só pra testar. Eu mantenho o Challenger 3 ainda, tá? Os 3% de dano a boss. Eu fiz alguns testes e acabou que a diferença era mínima, tá? Aí, no caso, eu deixo o Challenger 2 e um Lightning 1 só pra fazer algum efeitinho, né? Não gosto dessa inscrição de ressonância. Tentei usar no Divindade, não gostei. Agora eu não uso porque eu acho que não precisa. No caso eu tenho pod e eu jogo de malícia, eu acho que a ressonância dá pra lidar tranquilamente. A evasão costuma ser boa se você tá numa raid de lenda que precisa ficar vivo. Tá? E temos outras, tipo aqui a Recovery, que eu nunca vi alguém usando, né?
Mas acredito que a gadanha deva usar. Até que a gadanha não usava no outro vídeo que eu fiz da gadanha. Já vou me corrigir aqui. Por causa que ela usava os acessórios da fome. Então, mais ou menos é isso. Eu dei uma explicada, uma justificativa do porquê eu uso cada Engraving. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, só me perguntar, tá, pessoal? Deixa aí nos comentários, deixa o like, agradeço por terem assistido e tamo junto.